Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez estou aqui, Dr. Antônio Martins Farias, para mais um vídeo. Hoje, 10 de junho de 2024. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, começa a gravar 10 horas e 25 minutos, provavelmente lá para 11, 11 e meia, você o receberá. Bem, sempre, como sempre, muito feliz pelos 464 amigos que estão inscritos no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, peça para um amigo, para que o meu canal possa crescer. A meta é até o final do ano passar de 1000. Até o final, temos 6 meses. É uma tarefa bastante árdua, mas se você colaborar, vai ser rapidinho. 464 para 1000 falta muito pouco, né? Pior quando eu comecei com um, né? Estou muito feliz já. Você tem feito seus comentários, tem aceitado bem os meus vídeos, isso é muito importante. Eu já falei várias vezes, é uma forma que eu encontro, né, de poder me comunicar com as pessoas. Porque hoje em dia está difícil da gente encontrar, né, aqueles velhos amigos de sexta-feira, não para bebedeira, mas para trocar ideias intelectuais, né, conversar, né? Me lembro no tempo de faculdade, fazer ciências contábeis, e a gente se reunia na faculdade, claro que eu estava com 23, 24, 25 anos, não bem mais, 26, 27 por aí. Acho que quando eu entrei na faculdade, estava com 28 ou 30, não me lembro agora, né? Só sei que a gente ia no final de semana, no sábado, íamos à tarde ou pela manhã na faculdade, claro que depois acabava no shopping. Mas a gente ia discutir cinema, a gente ia discutir as diretas, a gente ia discutir teatro, né? A gente mesmo, mas pô, tinha gente de economia que estudava economia, tinha gente que fazia administração de empresa, tinha gente que fazia contabilidade como eu que gostava de arte. Não é porque eu sou economista que eu não gosto de arte, né? Não, basta ver o saudoso Mário Henrique Simonsen, que era um admirador de música, de óperas, né? Então, agora hoje em dia não tem mais eu não consigo mais montar grupos, né, com interesses em discutir assuntos como cultura, por exemplo. E hoje eu quero fazer aqui um discurso, é um discurso mesmo, é, sobre a falta do povo e falta de liderança ao Brasil ou no Brasil, né? Eu vi uma ideia que eu tenho que registrar. Essa ideia foi do meu ídolo, eu gosto muito dele, do trabalho dele, ele tem um canal no YouTube, Marco Antônio Villa, ele é de São Paulo, é criticado porque uma hora está com o PT, outra hora não está, mas tudo bem, ele tem, porque às vezes a gente tem uma visão mais intelectualizada, não pode ter uma tendência específica, mas o professor Marco Henrique, Marco Antônio Villa presta um grande serviço ao país, né, com sua obra, né, literária já, sua obra de história, né, se você pegar o currículo dele, ou a quantidade de livros que ele publicou, né, eu tenho duas obras dele, né, a Revolução de 64, sobre a análise do golpe, né, a ditadura brasileira, e também Quando Eu Fui Embora, que fala da saga, né, dos nordestinos, muito bom, um trabalho maravilhoso. Então, tenho pelo professor Marco Antônio Villa muita admiração e muito respeito. E ele falou uma coisa dizendo que não tem mais povo na política. E aí eu fiquei refletindo e hoje eu vou dar fazer uma exposição sobre o assunto, né? É impressionante como nós estamos desconectados de uma realidade política, de uma realidade diplomática, de uma realidade educada, de uma realidade, vamos dizer assim, democrática. Hoje eu estava lendo a matéria do Globo, hoje, 10 de junho de 2024, se eu não me engano, é no editorial, que diz o seguinte: 70% das pessoas que se inscreveram, se filiaram a um partido político, é em decorrência do ódio que se sente pelo adversário. Gente, isso não pode. É muito triste, né? Isso está no maior jornal de circulação do país. Pesquisa publicada no jornal O Povo. De cada 100 pessoas que se filiaram ao partido político, querem ingressar na política por ódio, porque sente ódio do adversário. Onde essas pessoas estão muito erradas. Não se faz democracia, não se faz política com ódio às pessoas, nem às ideias. Porque eu não sou dizer, se eu fosse político, eu não poderia dizer que eu sou inimigo de Bolsonaro.
Eu não poderia dizer que eu sou inimigo de Lula. Eu sou adversário, eu divirjo. Eu não concordo com as ideias do Bolsonaro, por sua vez também não concordo com as ideias de Lula e assim sucessivamente. Mas são as ideias, não são as pessoas. Se eu tivesse o privilégio de encontrar Bolsonaro, eu cumprimentaria como cidadão, como uma pessoa normal, o Lula da mesma forma. Mas não sentir ódio, eu não posso ser, eu sou adversário aqui em Taquaritinga do Norte, eu tenho um grupo político que não gosta de mim, ela tem um pouco de ódio por mim, né? 2 ou 3 pessoas do grupo político Taquaritinga realmente têm ódio a mim, mas isso é um problema deles, eu não tenho. Eu não tenho ódio ao grupo Calabar de Taquaritinga do Norte. Agora, alguns membros do grupo Calabar me odeiam. Por quê? Porque eu faço crítica ao prefeito, mas eu não tenho nada contra o prefeito, não tenho nada contra ninguém. Então, a gente não pode fazer política com ódio, nem com a vingança. Mas eu olho aqui e vejo aqui o seguinte: o Brasil, historicamente, teve grandes líderes, né? Eu vou fazer um corte aqui em 1930. Em 1930 teve uma grande produção literária sobre democracia, sobre governo, né? Tivemos o Plínio Salgado, do integralismo, tivemos o Getúlio Vargas, como dizer, o Miguel Reale, pai, né? Não é desse Miguel Reale, mas eles formaram a opinião. De 30 a 37, a ditadura de Getúlio Vargas, João Pessoa, que era um político que se destacaria se não fosse a tragédia, o assassinato dele em 1930, o que provocou, né, a Revolução de 30, que tornou Getúlio um ditador de 15 anos. Cá em 45, novos líderes começam a surgir na Bahia, né? O próprio Jorge Amado era comunista, mais um grande escritor, né? Nós tivemos Juscelino Kubitschek já na década de 50, Eurico Dutra, né, 40, 46, né? Sempre muitas lideranças políticas. O lacertismo, né, Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, né, da direita, mas era Magalhães Pinto em Minas Gerais, né, Tancredo Neves, né, e vem o golpe de 64, cortando o golpe, a gente enxerga que foi uma ditadura militar onde lavou a corrupção, né? Claro, os militares têm os méritos deles, desenvolver toda a parte estrutural do país, fizeram rodovias, desenvolveram o sistema elétrico, mas uma grande corrupção, porque no tempo militar não tinha corrupção? Claro que tinha, só não tinha a censura. Os jornais não podiam publicar, porque se publicassem eram fechados e presos, torturas, né? Perseguições políticas, cassação de mandatos. Então, o regime militar foi os 25 anos vamos dizer, de ditadura mesmo, né? Só foi melhorar um pouquinho lá com Figueiredo, entre Geisel e Figueiredo, que começou então o processo de abertura. Questão da anistia geral e restrita e restrita, né? Mas nesse tempo, o povo foi às ruas, né? Nós íamos passeatas, fomos aos comícios das diretas, fomos brigar pela emenda Dantas de Oliveira. O povo participava, e o povo participava na rua com vontade, não foi esses palhaços, desculpa, de 2013 que foram para a rua quebrar a cidade. Isso não é democracia, isso não é liberdade. Liberdade política é você fazer a sua manifestação respeitando o patrimônio público, respeitando aqueles que não querem participar. Mas não, em 2013 teve aquele desastre que eu prefiro esquecer, foi a pior história. Surgiu, infelizmente, esses radicais de direita. Antônio, tem radical de esquerda? Tem, mas os radicais de esquerda, eles estão muito apagados. É o PCU, o PSTU, né? O PSOL, são os radicais de esquerda, mas eles estão acoplados no PT. Né? Então, eles estão quietos ali, não vai. Mas no dia que eles começarem a infernizar a vida da gente, a gente começa a reclamar, né? E eu vejo o seguinte, né? Quando nós na ditadura militar, surgiu uma liderança que Ulisses Guimarães, né? Mas em São Paulo, né, surgiram, além de Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, Plínio de Arruda Sampaio, todos eles de São Paulo, obviamente, mas Antônio Carlos na Bahia, Valdir Pires na Bahia, Teotônio Vilela em Alagoas, a família Caiado em Maceió, em Goiás, uma das maiores lideranças expressivas do antigo MDB, o meu querido fã, eu sou fã dele, do Iris Rezende,
Né? O Willis Rezende foi caçado, foi expulso, foi perseguido no golpe de 64. O que ele fez? Ele vestiu a beca e foi para o tribunal de júri. Lá no tribunal de júri, ele fazia do tribunal de júri uma defesa da democracia, uma defesa dos direitos humanos. Né? Nós temos também, não podemos esquecer de Aureliano Chaves, Marco Maciel, aqui em Pernambuco, Aureliano em Minas, né? Pedro Simon, que saudade dos políticos do Rio Grande do Sul, uma figura como Pedro Simon, né? Que pela idade, né, teve que se afastar da política, mas faz muita falta ao Rio Grande do Sul, lideranças políticas como Pedro Simon. Hoje nós não temos mais essas lideranças, acabou. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, em Brasília, uma semana ou outra, nós éramos convidados na faculdade, éramos convidados a participar dos diretórios dos partidos do MDB, do PSDB. Eu ajudei quase a fundar o PSDB em Brasília, me filiei ao MDB, fazia política mesmo partidária, de ir em reuniões partidárias, né? Participar de diretórios, ser filiado. No Rio de Janeiro, da mesma forma, fui filiado ao PSDB. Mas hoje as pessoas não falam mais de política. Os partidos políticos se fecharam, eles não querem mais o povo. Eles estão distantes do povo, né? Você vê aqui em Santa Cruz de Caparibe, se você vier agora na época dos comícios, você vai dizer, Santa Cruz de Caparibe é a cidade mais democrática do Brasil. Não lhe engano, não é. É um grupo, são dois grupos, agora um terceiro grupo está surgindo, absolutamente assim, com uma ganância pelo poder. Quando eles assumem o poder, pronto, acaba a democracia, acaba a política em Santa Cruz de Caparibe, porque fica aquele grupo A, o grupo B governando e pronto, ninguém se fala, ninguém se comunica, ninguém se reúne porque é adversário político. Tem eleitor, em época de eleições aqui, pai briga com filho, filho briga com, e assim vai. Então não é isso. O povo precisa de fazer parte da política, o povo precisa de participar do processo político, votando, discutindo chamando os seus vereadores. Aqui os vereadores se impõem candidatos sem a gente saber nem se ele vive. De repente aparece 300 candidatos a vereador, que você não sabe, não, eu sou defensor dos gatos, eu sou defensor dos cachorros, que eles saem na onda. Aquilo que está na onda, todo mundo sai em defesa. Mas nada se faz porque eles estão interessados no salário deles. Da mesma forma estão os deputados em Brasília. Os deputados de Brasília não estão preocupados com o povo, estão preocupados com as emendas do orçamento. Né? Você vê essa emenda esdrúxula da privatização das praias, ou pelo menos do acesso às praias, teve 90 votos, ou 190 votos a favor na Câmara dos Deputados, e a sociedade não se manifestou. Né? E ela ia passar no Congresso, no Senado Federal, sem qualquer esforço, porque o povo não se manifestava, mas houve uma confusão de uma atriz famosa com um jogador famoso, virou uma polêmica, inclusive eu li e fiz um vídeo sobre isso, que continuo contra essa emenda constitucional, que privatiza, né, as praias, né, o acesso do pobre à praia. Isso é uma vergonha. O prejuízo ao país vai ser incalculável. Apenas para quê? Essa emenda, gente, da privatização das praias, ela só tem um objetivo: tornar porque tem um projeto muito bem adiantado, que é a abertura de cassinos no Brasil. Então o que acontece? Eles vão construir em locais específicos, cidades específicas para jogatina, para lavagem de dinheiro. É uma bagunça. Eu não sou contra o cassino, não, acho que tem que abrir. Agora, privatizar as praias, não, pelo amor de Deus, né? Deixa o povo ir à praia, é a única alegria que o povo tem, além do prejuízo à União, né? Que a União vai deixar de arrecadar em torno de 212 bilhões de reais por ano. Você defende a União? Eu defendo o tributo, porque não tem outra solução. Eu sou um cidadão, então eu defendo a tributação. A tributação é essencial para o governo. Eu fico revoltado quando o agente vai à rua, cobra benefícios, mas não paga tributo. Gente, a sonegação é crime. Quem sonega o tributo está cometendo um crime, porque ele está tirando saúde, está tirando vida, está tirando a educação do povo brasileiro. Né? Então, o que falta ao Brasil é liderança. Mas você está esquecendo o presidente Lula. Gente, Lula, com todo respeito, eu tenho profundo respeito ao presidente Lula. É o maior estadista brasileiro dos últimos tempos e o maior estadista da América Latina.
Ele está nessa tendência dele querer ser o líder do chamado Sul Global, o antigo Terceiro Mundo. É difícil porque tem uma China, tem todos né, esse Sul Global está envolvido. E também o comércio, né, o internacional. Não sou especialista em geopolítica, mas nós temos que entender que o mundo está passando por muita transformação. O Oceano Atlântico era a entrada, né, do mundo, a comunicação do mundo, os navios, os grandes portos da Europa, da América, né, hoje o comércio mudou para o mundo, para o Pacífico, né, e não tem mais. O Oceano Atlântico, a América do Sul está perdendo, a América Latina está perdendo interesse, porque agora vai ficar com a China, com a Índia, com a Rússia, com o Irã. São países que estão se destacando. O mundo árabe que está crescendo, eles estão inventando outras alternativas, né? Sabendo que o petróleo um dia chega ao fim, eles estão criando cidades turísticas, cidades no deserto, explorando o turismo. É uma tendência mundial. Então, eu acho muito difícil essa ideia de Lula, né, de querer ser o líder do Sul Global, em a pura pirraça contra os Estados Unidos. Porque a esquerda brasileira ainda acha que o Putin é do tempo de Stalin, de Lenin. Não, gente, o comunismo acabou. A ideologia comunista na União Soviética nunca existiu, nem existe na China. O comunismo lá de Thomas More, o próprio comunismo, o Capital de Karl Marx, não se aplica em nenhum desses países. O que nós temos são ditaduras. Essa é a grande realidade. Uma ditadura de Putin, ditadura na Rússia até o Gorbachev, que houve uma abertura política, né, com o Papa João Paulo II, Margaret Thatcher, né, e o Ronald Reagan convenceram o Gorbachev a fazer a chamada perestroika, né, que foi uma mudança de regime na União Soviética, antiga União Soviética. E hoje Putin volta como ditador, é um ditador e está tentando resgatar a velha União Soviética. Da mesma forma, a liderança do Lula é uma liderança maravilhosa, mas o Lula governa para o PT. O Lula não defende o Brasil. O Lula defende as ideias dele, as ideias do PT. Porque o Lula ainda está arraigado ao sindicalismo. Ele acha que é do sindicalismo pelego que vem de Getúlio Vargas, né? Desde 1930, 34, 37, de Getúlio Vargas, que colocou na Constituinte de 34 sindicalistas, porque ele sabia, ele não tinha um poder, maioria na Câmara e no Senado. Aí, desculpa, nem sei, acho que teve uma época de Getúlio que ele não criou o Senado não funcionava. Mas aí ele pegou sindicalistas, presidente de sindicatos, e botou para ser constituinte. Para quê? Para ele ter a maioria. Então, o sindicalismo de Lula, o sindicalismo do PT é um fracasso. Não tem mais aquele sindicalismo dos anos 70 e 80, mas o discurso do PT, da esquerda brasileira, ainda é o petismo, o sindicalismo dos anos 70 e 80, o que está totalmente ultrapassada. Você vê a dificuldade que o Lula teve de fazer o 1º de maio, foi uma vergonha lá, teve mil pessoas, ele falou para 1.000 e poucas pessoas. Por quê? Porque não tem mais aquele chamado de grandes indústrias, grandes fábricas de São Paulo com 3.000 funcionários, 5.000 funcionários, que aí o Lula botava um carro de som na frente da fábrica e fazia um comício. Hoje não tem mais isso. Os empregos mudaram, os empregados mudaram de ideia. Eles hoje estão preocupados com o celular, com entrega imediata, com fazer entrega para as grandes empresas e pronto, e ganhar dinheiro, o chamado, né, uberização da sociedade. Então o governo do PT é um partido arcaico, ultrapassado, ainda na ideologia do comunismo, de Cuba, de Venezuela, contra o direito, contra a direita, contra o capitalismo americano. Gente, isso é besteira. O capitalismo americano não afeta em nada. O atraso do Brasil não foi culpa do capitalismo. Claro que eles exploraram. A Europa devassou o Brasil. Portugal roubou todo o nosso ouro, nosso pau-brasil, enfim, explorou, deixaram o Brasil pobre, paupérrimo. Mas o Brasil não é um país desenvolvido, não é por culpa da Europa, por culpa de Portugal, da Inglaterra, nem dos Estados Unidos. O atraso do Brasil é culpa da qualidade medíocre que nós tivemos de políticos, que infelizmente governaram esse país durante esse tempo todo. Não, eu sou absolutamente... Eu sei que eu estou isolado, mas
não foi culpa dos Estados Unidos, da tirania americana, do capitalismo americano, do capitalismo europeu, não, foi da incompetência, da safadeza e da desonestidade dos nossos políticos, que levaram o Brasil a ser um país subdesenvolvido, um país que não tem mais chance de ser um país desenvolvido, um país que não investe em educação, né, gente? Um país que não investe em educação, 50% das nossas crianças não são alfabetizadas. Um país desse não tem futuro, lamentavelmente. Agora, falta, sim, liderança política. Isso aqui é mais triste. E outra coisa, o Jair Bolsonaro não descansou da ideia de golpe. A direita radical está fazendo de tudo para romper as instituições democráticas. Se a gente insistir, eu sei que o STF tem muita crítica, a gente precisa fazer muita crítica ao STF, mas se a gente continuar desmoralizando o STF, continuar desmoralizando o Congresso Nacional, desmoralizando o Poder Executivo, é o caminho do golpe que Jair Bolsonaro ainda está lutando para concretizar. A ideia do golpe não acabou no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um sinal fracassado, mas a ideia da direita radical, liderada por Jair Bolsonaro, é ainda romper as instituições democráticas e decretar uma ditadura liderada por Jair Bolsonaro. Infelizmente, o radicalismo dessa direita medíocre ainda não acabou. E não adianta dizer que, não, isso... Não, gente, ainda está o golpe, o 8 de janeiro de 2023 não acabou. As pessoas continuam fazendo, informando mentiras, enchendo as redes sociais de mentiras, tentando desmoralizar as nossas instituições republicanas, o Poder Judiciário especificamente, e o Poder Legislativo, que é composto pelos medíocres deputados da oposição, porque esses deputados do PL são os piores parlamentares da história do Brasil. Você vê a confusão que teve a semana passada, aqueles deputados lá, o tal de Nicolas Ferreira, lá com o Janones e companhia, porque as comissões de Constituição e Educação estão entregues ao que há de pior na literatura, na legislatura brasileira. Então, você é um crítico, sou crítico do Poder Legislativo, porque eles estão... Arthur Lira está uma vergonha. Arthur Lira, se fosse um grande líder, ele já teria punido esses deputados que brigaram, que se deram coice um no outro lá na sessão de Constituição e Justiça. Mas o que é que Arthur Lira faz? Nada, porque ele precisa do voto do PL, então ele está tentando dar anistia, esse projeto de anistia a Bolsonaro. Gente, isso é uma vergonha, esse projeto. Ele tem que ser abortado, não se pode dar anistia a Jair Bolsonaro. Porque as pessoas foram para a frente do palácio, quebraram o palácio, destruíram nossa cultura, furando quadros, rasgando quadros, obras de artes históricas, né? O relógio de João Paulo, Dom João VI, né? Quebraram as cadeiras do Supremo Tribunal Federal, quebraram o Palácio Planalto. As pessoas cometeram crimes. É crime político? Mas está no Código Penal lá, gente. Então, a nossa estrutura tem que manter essas pessoas presas, elas têm que ser condenadas, elas foram lá porque quiseram, elas não foram lá obrigadas, elas foram com o intuito de destruir, elas gritavam, hoje nós destruímos o poder, nós queremos destruir o poder, foram para o frente dos quartéis pedir golpe de Estado, que é outro crime. Você não pode pedir, obrigar que as Forças Armadas interfiram no Poder Legislativo, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. As Forças Armadas não têm esse papel conforme nossa Constituição. Então, o golpe ainda não acabou. A gente precisa de garantir a democracia. Está muito ferida. A nossa democracia está na UTI e eu acho que precisa de muito balão de oxigênio. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até o próximo.